Bom dia, irmãos. Vamos estar estudando hoje a lição de número 2. E eu gostaria de saber se algum irmão está sem revista. Levante uma das suas mãos. A Eleni? Mais alguém? Nós queremos dizer, né, que essa lição, ela fala da sabedoria de pai para filho. Nós comemoramos o Dia dos Pais, domingo passado, né? Então quase que deu certo, mas ainda estamos próximo, né? Domingo passado foi o Dia dos Pais, e hoje ela vai falar exatamente, essa lição nós vamos estudar, que vai falar de pai, a sabedoria de pai para filho. Então é muito oportuno, né, nós estarmos estudando essa lição. Eu creio que os irmãos, se não estudaram assim, leram 2, 3 vezes, mas para quem leu pelo menos uma vez, pode ver que é uma lição que nós podemos achar assim, longa, mas ela é bem distribuída, então dá para a gente ver um pouquinho cada ponto, e o livro de Provérbios é um livro da sabedoria, né, que traz sabedoria para nós. Vamos ler o texto de Provérbios, no capítulo 2, do versículo 1 a 7. Provérbios 2, versículo de 1 a 7. Vamos fazer essa leitura em uma só voz, irmãos. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos, e procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Deus abençoe a sua palavra. Nós lemos essa primeira parte, né, que está na lição, né, para nós lermos, mas ao capítulo 27, que nós não lemos, mas podemos ler em nossa casa, né, no capítulo 27, ele apresenta como os nossos amigos, né, as nossas amizades. Então é um livro de sabedoria mesmo, né, como nos portarmos, né, diante da sociedade, as nossas amizades, né, os amigos que nós temos. Então ela traz muito ensinamento para nós, mas nós não vamos ler esse texto do 27, até porque para nós adentrarmos mais na lição, vamos explorar mais, e o que os irmãos puderem colaborar conosco, né? Conosco mesmo, cada um aqui pode dar a sua participação, assim, dentro do texto que nós vamos, dos tópicos aqui, e falando, eu creio que dá para a gente estudar bem e sair daqui um pouco mais de entendimento. E nós vemos que essa lição, ela não traz só ensinamento para os pais, né? Quando fala que é de pai, sabedoria de pai para filho, não é só para o pai ensinar o filho, mas nós vamos ver no decorrer da lição que os filhos têm também uma responsabilidade de estar obedecendo seus pais, ouvindo seus pais,
Então seria até uma aula que poderia ser englobada a igreja toda, né? O estudo é para todos nós. Vamos orar nesse momento. Pai Santo, Pai amado, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós. Continue nos abençoando, abençoe Tua palavra e que nós possamos, ó Deus, entender um pouquinho mais e aplicar no nosso coração aquilo que aprendemos, ó Pai, que é o mais importante. Cuida de nós e nos fortaleça cada um, em nome de Jesus. Amém. Então, os irmãos deixam suas Bíblias abertas em Provérbios. Que nós, em algum momento, a gente vai estar lendo, citando algum texto ou lendo, né? Então, como nós já vimos, o título da lição fala da sabedoria de pai para filho. E aqui já na introdução, bem de uma maneira bem rapidinha, nós vemos aqui que fala: os pais costumam se preocupar com o futuro dos seus filhos. É uma grande verdade. Quem não se preocupa com o futuro do seu filho? Mas a gente vai um pouco mais além, é o que a revista está falando aqui, que a gente logo pensa nos brinquedos para as crianças, depois pensa nos livros, pensa na profissão, já desde os brinquedos, já parece que já quer estimular a criança, né, para algum tipo de, que exerça algum tipo de profissão mais para frente. Depois, quando os filhos já estão crescidos, investe na formação profissional, compram livros caros. Quem tem filhos, seja naquela época, né, dos anos 90, anos 2000, a gente sofria, né, a gente que já teve os nossos filhos já criados, a gente sofria, não era diferente dos dias de hoje, que os pais mais jovens reclamam, sofrem. A gente sofria também. Era uma dificuldade comprar o material para as crianças, né? Mas a gente fazia. Deus sempre proveu para não deixar faltar nada. Então compram livros caros. Depois tem as universidades, né, que cada dia mais está ficando tendo que se aperfeiçoar mais. Nós sabemos que no meu tempo, no tempo de outros aqui, são mais idosos, a gente não precisava assim tanto, não se exigia tanto uma formação, né, profissional. Sabe ler, escrever, vamos trabalhar. Hoje tem que se aperfeiçoar, tem que estar estudando, nunca para, nunca acaba, né? Vai para a universidade, tem que fazer curso, e tem que se aperfeiçoar, ele nunca vai parar. Bom, aqui no finalzinho da introdução fala que tudo isso é muito bom investir nos nossos filhos, né? Comprar o que nós podemos comprar, né, para eles, isso é muito bom, não tem nada de errado. Mas quantos pais se preocupam com a formação espiritual dos seus filhos? Então, aqui há um ponto de interrogação, dizendo então, que ele está dizendo é que às vezes o pai se preocupa tanto com a formação do filho, mas se deixa essa outra parte que é mais importante, que é a formação espiritual de seus filhos. E é sobre isso que falaremos na lição de hoje. Então, vamos enfatizar mais aqui na formação espiritual. E nós sabemos, vamos ver cada tópico aqui que vai falar sobre isso, que cada dia também está cada vez mais difícil. Como eu disse, o estudo nunca para,
a formação dos nossos filhos, na nossa época, estamos vivendo hoje, cada dia você tem que estar fazendo curso, buscando e buscando. Mas a formação espiritual também. Nós que já temos, os mais velhos, né, falando isso, quem já está com seus cabelos brancos, na formação espiritual, nós crescemos a cada dia um pouquinho mais. Ah, mas eu já tenho bastante experiência, mas você tem mais um pouquinho. Eu gosto de pegar o gancho para o presbítero Bede, né, que ele diz assim, você ora, mas não dá para orar um pouquinho mais? Você busca, mas não dá para buscar um pouquinho mais? Então a gente sempre tem que ter isso na nossa cabeça, né? Está aprendendo de Deus, Deus está falando no seu coração, ai que bom que você está sentindo, mas busque um pouquinho mais, que Deus tem mais para te dar. O que o livro de Provérbios nos ensina? Que se nós buscarmos sabedoria, Ele está pronto a dar para aquele que busca. Ele não está segurando, vou te dar só um pouquinho de sabedoria para você, já está bom. Não, Ele vai dar sabedoria. Se você buscar, Ele vai te dar aquilo que você está precisando. E é tão interessante a gente pensar em alguns determinados assuntos, muitas vezes nós não sabemos responder ou tratar daquele assunto em determinado momento, mas nós buscamos a Deus e Deus dá o entendimento. Isso é sabedoria que Deus dá para a gente. Não é porque, eu pensei bastante. A gente costuma dizer essa palavra. Eu pensei bastante e resolvi. Será que você resolveu mesmo? Será que eu resolvi mesmo? Será que não é Deus que colocou? Se você orou, é Deus que colocou. Se você buscou sabedoria para um determinado assunto, e agora se tudo está claro para você, o que você tem que responder, é porque Deus te deu, né? Isso nós não podemos perder de vista. Alguém quer fazer alguma colocação na introdução? Pode fazer para a gente entrar firme na lição. Só um versículo aqui, Pedro. Se alguém... com fé, crendo realmente nisso. Pode acontecer de alguém buscar uma sabedoria que não é interessante para ele, Deus não vai dar. Eu quero sabedoria para, ganhar dinheiro, será que Deus vai dar? Uhum. Eu quero sabedoria para louvar a Deus, para agradar a Deus, para tributar culto a Deus, para glorificar a Deus, com certeza Deus vai dar. Então pode acontecer essa situação. Tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que glorifica a Deus. Então tudo aqui está bem claro, o versículo é todo aquele que busca, né? Tem que buscar sabedoria, buscar, não é? Se você não busca, então está bem claro, se você não busca, né? Se a gente não busca, como que Deus vai te dar? Não tem como. Vamos lá então entrar na lição. Uma coleção introdutória. Como mencionamos na lição passada, o livro de Provérbios é composto por 7 coleções. Essas 7 coleções aqui são os ensinamentos, né? São os ensinamentos que o livro de Provérbios está recheado, né? Você quer buscar sabedoria? Como nós já citamos aqui lá no capítulo 27, ele fala como nós devemos se portar diante da sociedade. E nós vemos lá que o mundo está aí usando essa palavra, com a boca escancarada, né? Oferecendo coisas. Se você for sábio, né? Buscar sabedoria, o que fala que o sábio, quando ele vê o perigo, ele passa de longe. Mas aquele outro que não é sábio, vou lá pertinho para ver.
A mesma coisa quando está acontecendo tem um acidente, ou você vê que as pessoas estão fazendo coisas erradas ali, mas vou ficar espiando, vou ficar olhando de repente, quer dar uma sapeadinha, como diz as pessoas. Não, a gente, para ser prudente, passa de longe, isso daí não me interessa, não é para mim. Então, o livro de Provérbios, ele trata de tudo na nossa vida, né? Fala sobre dinheiro, sobre a nossa vida, sobre a lascívia, sobre a promiscuidade, sobre a relação ilícita de relacionamento, fala de tudo. Então diz aqui que o livro de Provérbios foi usado, né? Foi usado por outros escritores também, porque é um livro que fala da sabedoria. Aqui fala, a primeira delas é que todo o material está debaixo da autoridade de Salomão, né? Ou seja, são provérbios coletados e selecionados como o ensino de Deus para o seu povo, o ensino de Deus. Interessante, quando fala, nós vamos ler o livro de Provérbios, fala assim, o que fala bem no comecinho lá, fala, filho meu. Aí dá aquela impressão, não dá a impressão que Salomão está falando para o filho dele? Mas é Deus que está falando, é a palavra de Deus que a gente está lendo. Filho meu, Deus. Nós temos que pensar dessa maneira, assim que a Bíblia fala para nós. Quando a gente lê lá, filho meu, Deus está falando para mim. Deus como pai falando para mim. Filho meu, se atentares à sabedoria, né, e ao ensino, eu vou te dar sabedoria para você. Então, nós vemos aqui que Deus, o ensino de Deus para o seu povo, o ensino de Deus para todos nós, né, que servimos a Deus. A segunda é que ele foi organizado de uma forma para que preserve um título com preâmbulo. Aqui tem duas palavrinhas que fala que é um prólogo e um epílogo. Engraçado, vem essas palavras assim, a gente fica pensando, mas o que significa isso? Que palavra é essa? Por que colocar essa palavra? Mas essa palavra epílogo é um resumo, né? Se eu não estiver falando certo, o pastor pode nos ajudar, ou quem entender melhor que eu aí pode me ajudar, eu não tenho nenhum problema com isso. Então o epílogo é um resumo e o prólogo é a advertência. Está tudo resumido aqui. Eles usam essa palavra, mas para nós que somos, estamos gatinhando, podemos dizer, somos leigos, a gente não vai usar essa palavra. O resumo está aqui e a advertência está aqui. Então, você segue, você que está vendo aqui a advertência da palavra de Deus para você, e o resumo também está aqui. Que serve de base e introdução para todas as 7 coleções. Então, quando essa palavra que fala que serve de base para quê? Para a nossa vida. Tudo que nós aprendemos em Provérbios serve de base para nós, para a nossa vida, para o nosso viver diário, né? Isso garante que nenhum provérbio foi escrito nessas coleções sem a autoridade de Salomão, nós já lemos aqui. Salomão atuou como um mediador entre Deus e o povo. Assim como através de Moisés recebeu a lei, através de Salomão recebemos provérbios. Eu achei muito interessante essa colocação aqui, né? Nós recebemos a lei, Deus deu a lei para Moisés, mas deu ensinamento também para Salomão passar para nós, nos ensinar. A palavra de Deus, né, está nos ensinando. Então, se a gente cai, eu digo a gente de uma maneira geral, se a gente cai no pecado, no erro, eu não sabia sim. Às vezes a gente dá desculpa que eu não sabia, alguém pode dar desculpa, eu não sabia, mas você não sabia porque não leu, né? Porque está aqui dentro da advertência da palavra de Deus. Ela está
Ela tem um resumo, como nós já vemos aqui, e tem a advertência. A advertência é o quê? Para a gente não cair. Ah, mas você foi... Quando a gente cai sem ser advertido. Por quê? Não tinha conhecimento? Sim. Mas se foi advertido e caiu? Aí fica difícil. Vamos lá. Assim, cada ponto desse a gente vai dar uma meditada. Salomão então pede que o filho confie no Senhor. O filho confie no Senhor. Nós, como filho, confiamos em Deus. Precisamos confiar em Deus. Não em seus ditos de per si. Pois o valor dos seus ditos está no Senhor que o revelou a inspiração. Então, quando fala essa palavra dos seus ditos, a gente ouve muitas vezes os provérbios e não se atenta para a palavra de Deus, mas somente por aquele dito. Mas aquele dito, aquela frase que a gente ouve, é uma advertência. Então a gente tem que trazer para a nossa vida, né? Alguém quer nos ajudar a falar um pouquinho? Deus usa de meios que às vezes a gente não entende, e daí a dificuldade que a gente tem. Porque, veja bem, a gente olha aqui para o Salomão, começa a pensar quem foi o Salomão. Os deslizes dele e assim por diante. Mas Deus usa o Salomão para escrever isso, para nos ensinar. Por isso que Salomão fala aqui, né? O escritor também fala, não pensa no Salomão, pensa no Deus do Salomão. E a gente ouve de vez em quando pessoas falar, fulano foi um anjo na minha vida por algum motivo. E sim, Deus usa dos meios dele. Agora, o que cabe a nós é estar atentos, buscarmos a sabedoria cada dia. Será que isso que eu estou ouvindo do João é Deus que mandou o João falar? O João está inventando para falar? Eu costumo dizer que nós conhecemos a Deus de que maneira? Na nossa convivência com Ele. Por isso que lá em João capítulo 10 fala que o pastor chama as ovelhas e elas o reconhecem a voz e o seguem. Então, esse texto está dentro desse outro contexto. É a palavra de Deus ou é a palavra de Salomão? Nós podemos ver algumas partes que é a palavra de Salomão, traz ensinos, sim, mas não o ensino direto de Deus. Você vai ver o ensino direto de Deus, sim, no contexto daquilo que a gente está vendo. Por isso que ele está falando, escute isso, mas não como palavras minhas. Paulo falou muitas vezes isso. Palavras do Senhor. Exatamente, o meu Beto está reforçando aqui, né? Como a palavra inspirada como palavra de Deus, né? A palavra inspirada. Deus inspirou Salomão. É palavra de Deus para nós. Eu gostaria de ler, que os irmãos abrirem suas Bíblias, aí já estão em Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, que fala, é uma palavra maravilhosa. Eu li esse texto, me falou muito comigo. Vou pedir para o Bede, que está com o microfone aí, lê para nós, seu Bede. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Olha que interessante. A gente não lê bastante o versículo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui está reforçando, é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. O conhecimento do santo. Quem é o santo? Quem é o santo? Aquele que busca santificação, aquele que se desvia do mal.
E interessante, o que ele fala? O conhecimento do santo é o quê? Prudência. A gente vive nesse mundo, isso que eu falo, que esse versículo me chamou muito a minha atenção, nós vivemos num mundo em que nós precisamos ter muita prudência. Daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê, das nossas companhias. Prudência é aquela pessoa que não cai na armadilha, porque ele é prudente. Mas aquele que não é prudente, ele cai, porque ele quer ver de perto o perigo. Né? Já viu aquelas pessoas que querem ver de perto o perigo? Quem quer ver de perto o perigo, ele está correndo um risco muito grande de cair no precipício. Vamos lá, ver se a gente consegue caminhar mais um pouco. O pai piedoso. Quando Salomão escreve ao seu filho, ele se coloca na figura de um pai que ama e se preocupa com o caminho que o seu filho tomará. Por isso, suas palavras iniciais são de atenção. Filho meu, se aceitar as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria, o teu ouvido e para inclinar o coração ao entendimento. Então, entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Olha que interessante, está falando claramente aqui. Então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Para aquele que tem o seu coração voltado para buscar esse conhecimento. Ele vai ter sim o conhecimento e vai entender. Salomão sabe que os seus ensinos são divinos e que se seu filho acatar suas palavras, andarás nos caminhos do Senhor. Aqui temos uma lição extremamente preciosa. Pais piedosos são os portadores da voz de Deus aos seus filhos. Somos chamados a criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Está em Efésios 6, capítulo 4. Quando estava meditando sobre essa lição, sobre a palavra de Deus, a gente vê aqui, fala do pai piedoso, esse ponto, esse segundo ponto aqui. E aí a gente pensa, é fácil criar um filho? É fácil? Não é fácil. É muita responsabilidade. É gigantesca a responsabilidade. Não é só quando é pequenininho, né? O Nicolas está ali. A Fabiana já sabe bem disso. Não é fácil. Mas é uma vida. É uma vida. E nós que somos pais mais maduros, vamos dizer aqui, a gente se preocupa com o filho até quando já está lá também de cabelos brancos. A gente se preocupa, a gente quer ver, se preocupa ainda mais em tudo, né, em todas as coisas. Ela fala, se o meu filho estiver bem, eu estou bem. Quando acontece alguma coisa com o nosso filho que ele não está bem, a gente não fica bem. Mas como nós já foi salientado, né, dizemos aqui no começo da lição, que nós estamos falando da parte espiritual. Que pai que não fica feliz de ver o seu filho firme na igreja. Firme nos caminhos do Senhor. Pai e mãe, tá? Todo mundo. Nós ficamos muito felizes. Muito felizes. Mas se ele está lá, cambaleando, fazendo coisas que a gente sabe que está indo, está procurando aqueles lugarzinhos perigosos, a gente fica triste. E a gente não deixa de falar e não deixa de orar. Precisamos continuar orando. Então aqui Salomão está falando para o filho, está falando e se portando da voz de Deus aos seus filhos. Somos chamados a criá-los na disciplina, na admoestação do Senhor. Então é gigantesca, irmãos, a responsabilidade de pai. É gigantesca. E eu estou falando aqui de pai, servo,
Pai amoroso, pai que quer o bem do seu filho e quer ver o seu filho nos caminhos, no caminho de Deus. Muitos pais deixaram de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Muitos têm priorizado sua carreira profissional, negligenciando o fato de que nossos filhos precisam mais da nossa presença e ensino do que daquilo que podemos prover materialmente para eles. Olha que interessante, não é uma exortação, vamos usar a palavra que nós usamos, uma advertência para nós. Não é só a formação, a gente se preocupar com a formação, o que meu filho vai ser, meu filho tem de tudo, já comprou uma casa, já vai comprar uma casa, meu filho está maravilhoso, minha filha. Mas e perante Deus, né, a formação? Às vezes a gente peca, né? Peca nessa parte. Então isso que a advertência aqui, ela é muito grande para nós, muito grande. E até o segundo tópico que fala que um pai piedoso, um pai piedoso, um pai amoroso, um pai piedoso, um pai que cuida, que ama. E essa palavra aqui que fala aqui do pai presente, eu acho que não tem nenhuma dificuldade para nós entendermos o que significa ser esse pai presente. Não é errado nenhum dessas colocações que a lição fala, de dar ao seu filho a formação, o ensino, buscar a melhor faculdade, né, sua formação. Muitos vai ser professor, outro vai ser professor, outro vai ser médico e assim por diante, né? Mas essa formação espiritual e a presença, a nossa presença, nós sabemos, irmãos, que como o nosso mundo hoje tem pais que não têm esse convívio todo dia com o filho. Mas no momento que ele está com o filho, ele precisa. Eu creio que nós temos que olhar por esse lado. Se eu posso estar todo dia com meu filho, é um privilégio. Eu posso estar todo dia. Então, todo dia. Quem que não gostaria de almoçar com a família todo dia? Mas nem sempre dá. Mas faça um esforço para que isso não se perca. Como é bom a gente se reunir, a família. Como é bom estar com os nossos... Quem tem pai está com seus pais. Os pais têm seus filhos, estar com seus filhos. Eu fico muito feliz quando o meu filho se esforça para estar no dia dos pais ou no outro dia, quero estar junto. E vice-versa. Né? O filho também deve estar feliz quando o pai fala, olha, meu filho, estou com você, está precisando de alguma coisa? Você está precisando de algum aconselhamento? Está tudo bem com você? É um diálogo que precisa ter. Esse é o pai piedoso. As propostas para viver longe dos caminhos de Deus são sedutoras. E cabe aos pais cristãos treinar os seus filhos na sabedoria divina, a fim de que sejam preservados. Obviamente, os pais precisam ser um modelo de proceder piedoso e sábio. A sujeição dos filhos aos pais e dos pais a Deus já demonstra uma vida pautada pela sabedoria divina, mas cabe aos pais preservar essa estrutura na condução do seu lar, em uma sociedade que rejeita a palavra de Deus. O sábio exorta, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Aqui mais uma advertência, né? A proposta para viver longe dos caminhos de Deus são sedutoras. Pensando aqui nos nossos filhos que vão estudar fora, ou mesmo na nossa cidade, a gente forma, no modo de dizer, né? Forma o nosso filho, né? Educa, né? Cuida dele, está cuidando. Aí depois eles vão
sair, vão para fora, longe dos olhos do pai, da mãe. Lá eles vão refletir aquilo que eles têm dentro do coração. Aqui que fala da preservação, nós precisamos preservar, né? Para que sejam preservados, né? Os pais cristãos treinam seus filhos na sabedoria divina, ensinando, a fim de que sejam preservados, que quando eles não estiverem ao nosso, vamos dizer assim, ao nosso redor, né? Eles são preservados por quê? Porque foram treinados. Então eles têm uma bagagem já. Então, como o mundo é sedutor, eles não vão cair. O risco é muito pequeno para eles cair. Vamos pensando juntos, assim, eu creio que cada um está aí pensando, raciocinando aí, de uma pessoa que foi ensinada desde pequenininho nos caminhos de Deus, foi treinada, passou a sua adolescência, aí depois nos caminhos de Deus, aí ele vai para uma faculdade lá longe, está longe do seu pai, da sua mãe, mas ele sabe. E o que fala lá? Ensina a criança no caminho que deve andar, quando for velho, não se desviará dele. Não é isso que a Bíblia diz? Então a sujeição dos filhos aos pais, dos pais a Deus, já demonstra uma vida pautada pela sabedoria divina. Mas cabe aos pais preservar essa estrutura na condução do seu lar. Aqui é outra responsabilidade que nós temos, já foi falado. O que mostra aqui para nós? Um lar cristão, um lar que é pautado, onde há a palavra de Deus que predomina. É a palavra de Deus. A gente tem se perdido bastante, assim, de uma maneira geral, eu creio que tem se perdido bastante o culto doméstico, né? Em que é muito falado, culto doméstico. E os irmãos sabem o que eu estou dizendo. Que quando a gente se perde no culto doméstico, né, na oração, da leitura da palavra, oração dos pais com os filhos, tirar um tempinho ali. Quando a gente faz isso, é tão diferente. Cada um tem essa experiência, eu tenho certeza. Eu não estou falando para pessoas aqui que não têm experiência, pessoas que têm experiência. Quando a gente ora com a criança, com o nosso filho, com o nosso adolescente, com o nosso jovem, com a nossa esposa, quando a gente busca leitura da palavra, oração, comunhão, é muito diferente do que se levanta e sai correndo, um corre para lá, outro corre para cá, e a palavra de Deus ficou lá, só para domingo, e olha lá. Será que não tem diferença? Muito. Então aqui esse tópico está falando da responsabilidade do pai na condução do seu lar. Como está sendo conduzido o seu lar. Mais uma vez eu queria estar destacando, a responsabilidade é gigantesca do pai, da mãe. É gigantesca, porque a gente, muitas vezes nós estamos deixando os nossos filhos vazar pelo ralo. Por quê? Porque é falha nossa, a advertência está aqui na palavra de Deus. Pode acontecer que alguns não vão ouvir, filho não vai ouvir? Sim. Mas nós precisamos fazer, a advertência é para nós fazermos. Ele não está querendo dizer que todos vão ser. Mas, se a gente fizer o que a palavra de Deus manda, nós vamos ter a nossa consciência tranquila de que estamos sendo pai, mãe, que estamos honrando aquilo que Deus colocou na minha mão, na sua mão, para fazê-lo. Querem nos ajudar? Falem.
Voltando àquilo que você disse no início, Pedro, que a lição é para os pais e também para os filhos, voltamos de novo ao capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, e assim por diante. Então, nós como filhos de Deus, encaixamos nessa parte aqui. É bem mais sério, agora fica mais profundo as coisas. Se você aceitar, se você ouvir. E eu me lembro lá da situação de Caim, que estava irado lá com Deus, por causa que Deus tinha aceitado a oferta do outro e não a dele. O que Deus falou para ele? Se procederes bem, é certo que serás aceito. Agora veja bem, se a minha vida, esse ser aqui estiver encrencado comigo diante de Deus, qual é o exemplo que eu vou dar no meu lar? Então é uma pegada bem forte. Muitas vezes acontece da gente querer que os outros façam aquilo que a gente não faz. Meu pai cobrou isso de mim, mas ele não faz aquilo que ele cobrou. E às vezes nós, como filhos de dentro da igreja, nós fazemos o mesmo. Nós queremos que as pessoas fiquem fazendo outras coisas que nem nós estamos dispostos a fazer. Aliás, os religiosos da época de Jesus faziam isso, né? O que Jesus falou para ele? Vocês atam fardos pesados, difíceis de carregar, nem movem com o dedo, quer que os outros carreguem. Então, esse ser aqui é muito importante, na minha vida principalmente. Para mim. Obrigado. Se você aceitar minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, e por aí vai. Só essa participação. Obrigado. É muito importante essa palavrinha. A palavrinha tão pequenininha, nem se. Envolve tudo. Se. Ouviu, aprendeu bastante. Mas se praticar, é muito bom, né? Se não praticar, certamente morrerás. Vamos lá. Tem umas partes aqui muito boa. A lição é maravilhosa. Se alguém quer falar alguma coisa, levante a sua mão e fale, por favor, tá? Não somos os doutores aqui não, tá? Terceiro ponto. Os filhos como jovens ingênuos. Muito interessante essa parte, né? Os filhos como jovem ingênuo. O livro de Provérbios utiliza modelos para trazer sabedoria divina para o povo de Deus. Hoje veremos os jovens, os simples ou ingênuos. Primeiro nós vamos falar, né, vamos ver aqui sobre os jovens. Normalmente, o jovem é o filho que já está nos caminhos da sabedoria, precisa reforçar suas convicções para continuar nele. Eu achei tão interessante essa colocação aqui, que fala que os jovens já está nos caminhos. Pense no jovem que está, não aquele que está chegando, mas aquele que já está na igreja. Sabe, o jovem que já foi lá da UCP, já foi da UPA, agora já é um jovem. O que está falando aqui? Precisa reforçar as suas convicções. Isso quer dizer, para continuar nele, continuar firme no caminho. É para se decidir, não ficar, como as pessoas dizem, em cima do muro. Mas se decida. Procure estar numa vida de comunhão com Deus. Por que ele está falando isso? O jovem vai se casar, né? Quando se casa, o jovem vai ter seus filhos. Então ele precisa de crescer, ele precisa de amadurecer. Então ele não pode ficar tendo uma vida de adolescente ou uma vida de criança.
Ele tem que procurar suas convicções, daquilo que aprendeu, para continuar nele. Aqui tem a idade, ó, que está falando lá. O termo abrange idade de 13 aos 30 anos. 13 a 30 anos. Eu jovem, nós sabemos disso. Um jovem era considerado plenamente responsável por seus atos. 20 anos, para exercer os cargos, né? Naquela época. Tem os textos aqui, não vamos ler agora, não dá tempo. Mas só podia servir no templo a partir dos 30 anos. Quer dizer, já era uma pessoa já que tinha uma certa bagagem, uma certa experiência. Nós entendemos isso, de alguém que já não é mais uma pessoa que não tem entendimento, já conhece. Aqui há uma grande, no finalzinho que fala nessa página, aqui há uma grande lição para o nosso tempo. Temos visto uma multidão de filhos imaturos, aos 20, 30 e até 40 anos. Biblicamente, essa é uma desconfiguração total do plano de Deus para a vida humana. Pessoas que deveriam tomar seus postos de responsabilidade na família, na igreja, na sociedade em geral, vivem como adolescente. No livro de Provérbios, o jovem está no limiar da maturidade. E é absolutamente necessário que decida se juntar aos sábios a fim de ter conhecimento do sábio. Né? Se juntar aos sábios, se juntar aquelas pessoas mais experientes, que estão buscando a Deus. Né? O convívio, né? O convívio dessas pessoas. Eu quero conviver com pessoas sábias, com pessoa que pode me ajudar, com pessoa que pode me dar um conselho. Em Provérbios, o jovem tem um coração ensinável. É porque sabe que o pai só deseja o melhor para a sua vida. Essa palavra que o jovem tem um coração ensinável, quer dizer, ele está precisando e está pronto. Ele precisa e está pronto. Quando fala que ele tem um coração ensinável, e vai falar mais sobre a parte do adolescente aqui, mas eu já vou adiantar. Quando ele é ensinável, tanto ele é ensinável para o bem como para o mal. Como quando você vê que o mundo está oferecendo, né, tanta coisa para desviar os servos de Deus. Então o jovem também, se ele não procurar esse sábio e o conhecimento da palavra de Deus, ele vai ser facilmente. Porque sabe, aquele que é ensinável, ele aprende tanto as coisas boas, né, que está no momento de aprender, ele aprende as coisas boas e as coisas ruins. Ele está ali, está no ponto de ensinar. Mas não é ensinado. Com aquela palavra que eu usei, que nós estamos deixando muitas vezes nossos jovens se escapar pelo ralo, é porque às vezes a gente peca nisso, de perder essa oportunidade de ensinar. Concluindo aqui essa primeira parte, daí eu queria que os irmãos falassem também, se quiser comentar um pouquinho. O amor do pai é demonstrado em sua disciplina amorosa, e o amor do filho é demonstrado em atenção, arrependimento e obediência. Eu achei muito interessante essa parte. Então o amor do pai é demonstrado na disciplina amorosa, não aquele que quer só castigar, mas com amor, apresentar. E o amor do filho é demonstrado em atenção, arrependimento e obediência. Obedecer aquilo que está sendo ensinado. Pode falar, Beth. Buscando lá no Velho Testamento, é o filho lá nós já estamos no Velho Testamento, o filho de Salomão, ele agiu exatamente o que está escrito aqui, ao contrário. Buscar sabedoria com as pessoas mais sábias. E isso vem à mente a pessoa mais idosa, com mais experiência. O que ele fez quando Salomão morreu, ele foi assumir o trono? Buscou com quem? Os jovens, né? Buscou com os iguais a ele. O que aconteceu? Um desastre. Deu ruim, né? Primeiro ele buscou com os idosos falaram, você tem que agir assim, assim, assado.
Ele falou, não gostei dessa ideia, vou procurar com outras pessoas, e foi tudo água abaixo. Você vê como a palavra de Deus ela é rica, né? Como que vai juntando uma coisa a outra, né? O ensinamento ele é dinâmico, né? Ele é dinâmico. A palavra que para o ingênuo, né? O ingênuo. Eu coloquei aqui, o ingênuo é aquela pessoa que a gente pensa, fulano é ingênuo. Aquela pessoa lá é ingênua, não sabe, né? Ele não sabe. Mas eu coloquei aqui até, para mim não esquecer, o ingênuo ele é ensinável. Se ele é ingênuo, ele é ensinável. Pelo menos que vem na minha mente, uma pessoa que é ingênua, ele não tem malícia. Quem é ingênuo tem malícia? Não tem. Então ele é ensinável. Ensina as coisas, põe as coisas boas. Coloca coisa boa para esse menino. Tá? As coisas ruins não ensina, não fala. Não tem o que ensinar coisa ruim. Nós só temos que advertir que as coisas ruins levam para o mal. Então aqui o que fala aqui do ingênuo, que nossas Bíblias traduzem como simples, né? Ou nécio. Provérbios, o simples é aquele que pode ser facilmente enganado. Então, ele é ingênuo, é simples, pode ser facilmente enganado. Alguém que conta uma coisa ruim para ele e ele acredita que é coisa boa. Não. Tá, o terreninho dele está fértil, né? Para receber tanto a semente da palavra de Deus. É como se fosse uma mente vazia, né, Pedro? Está desocupado, o que jogar ali vai... Aí você vai colocar a coisa boa ou ruim, está vazio, né? Isso que o Roberto está colocando aqui. É como se fosse uma mente vazia. Você coloca a palavra de Deus, ou o mundo vai colocar o que não presta naquela mente ali, porque ele é ingênuo. Um pouquinho mais aqui embaixo. Por não ter convicções, os jovens experientes apresentam o tipo mais suave de insensatez, pois são maleáveis, capazes de ser moldados e aperfeiçoados pelo processo educacional. E ainda há esperança de que se junte aos sábios. Então há esperança. Quando a gente ouve falar assim, olha, nós precisamos trabalhar com os jovens, precisamos ensinar, precisamos investir nos jovens. Às vezes a gente não para pensar que é tão sério isso. Mas é tão sério. Nós estamos fazendo exatamente, eu digo nós da maneira, se nós falar para um jovem, para um adolescente, o caminho para ele seguir, pode ter certeza que você está fazendo a coisa certa, está investindo nele. Exatamente por não ter convicção, estão abertos a diversas influências, aquilo que o Bete falou, podendo ser encaminhados ou desencaminhados. E já deu os 3 sinais. Então, essa parte do ingênuo que nós entendemos bem. Os caminhos dos sedutores, que é o quarto. Nessa primeira coleção de livros fala do caminho do sedutor, dos perigos, dos grandes perigos, que nós vemos lá no capítulo 27, os irmãos podem ler lá que é um relato que tem de pessoas que se descambam muitas vezes para a vida de pecado, porque não busca a sabedoria de Deus. Então eles vão indo e vão se afundando, indo para o caminho da perdição. Então os caminhos sedutores. E o caminho sedutor, que é o caminho mais sedutor que está falando aqui, é o da ganância e da lascívia. A ganância por obter mais e mais e mais e mais. E deixando de buscar a ganância para matar, assim, vamos usar essa palavra, essa ganância de matar a sua fome espiritual. Não tem fome espiritual, mas tem fome de ganância, de poder. E a outro que fala aqui na parte B é da lascívia,
que fala da lascívia, que fala da promiscuidade, da sensualidade e da vida sexual, né? Que também nós vemos, que não precisamos ficar falando aqui, mas vemos que está sendo oferecida escancaradamente, né? E inclusive na mídia, né? Que nós vemos que cada dia está pior, né? A lascívia. E dando uma pincelada só aqui para a gente encerrar, para não tomar o... A sedução é uma arma perigosa que atenta contra a honra daqueles que desejam andar pelo caminho da sabedoria. Então, nós sabemos, quem quer andar no caminho da sabedoria, mas o perigo está ali, tentando. O inimigo está ali, sempre tentando, querendo desviar-nos. A sedução é a arma perigosa que atenta contra a honra daqueles que desejam andar pelo caminho da sabedoria. As Escrituras registram exemplos de homens de Deus que foram tentados nessa área e permaneceram fiéis. Vou encerrar minha fala aqui, a nossa aula, que fala que tem o exemplo de José, né, que foi um exemplo de pureza, um exemplo de vida com Deus, né, que mesmo diante da tentação, aquela mulher segurou ele, ficou com as roupas dele na mão, e ele foi um vencedor. E não venham dizer que ele não foi tentado, ele foi tentado, mas venceu a tentação. Então, que Deus esteja nos abençoando. Eu vou só fazer aqui esse último resumo aqui da aplicação. Agora que está todo mundo aqui, vão ouvir, tá bom? Eu falei que essa aula seria para toda a igreja, então vamos prestar bem atenção aqui nessa conclusão da nossa aula e aplicação, tá? A conclusão. Os pais crentes têm o dever divino de instruir seus filhos na sabedoria do Senhor. Salomão foi um canal de bênçãos espirituais para que recebêssemos direção no tratamento dos nossos filhos. Eles são jovens ingênuos que serão tentados por homens e mulheres malignos a deixar os caminhos da piedade. Estejamos alertas e conscientes de nosso papel, sendo exemplo de sabedoria que transmitem aos nossos amados. A aplicação: sendo filho, ouça com intenção e respeito a instrução que vem dos seus pais e guarde no seu coração. Sendo pai ou mãe, conte com o auxílio do Espírito para ser um bom modelo e piedade e instruir seus filhos na sabedoria. Somente Deus pode nos ajudar e nos abençoar. Amém?